Vamos continuar o nosso estudo sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e agora, nessa próxima sequência de 4 videoaulas, estudaremos sobre o transtorno do espectro autista. Uma coisa muito importante que a gente precisa já trazer enquanto contexto, antes de iniciarmos a apresentação dos critérios propostos pela CID-11, é o entendimento dessa mudança de perspectiva que o manual vai trazer. Ao invés de olharmos para o autismo enquanto uma categoria ou possíveis categorias diagnósticas, nós agora temos uma visão de espectro, que significa uma visão de que o autismo pode se apresentar como uma mesma condição, só que com variações de apresentação, e essas variações devem ser avaliadas com base em dimensões. Então, a gente tem uma mudança de uma perspectiva categorial para uma perspectiva dimensional. E aí você pode estar pensando o seguinte: Vanessa, mas isso não é novidade. E é verdade, não é novidade porque no DSM-5 essa proposta já havia sido implementada. Mas na CID-10, que estava super desatualizada porque foi publicada nos anos 90, nós ainda tínhamos a perspectiva de categorias relacionadas ao autismo. Então, por exemplo, você deve ter escutado diversas vezes nesses últimos anos o uso da expressão síndrome de Asperger, que agora não faz mais sentido e caiu em desuso, uma vez que a CID-11 já traz aí a atualização dentro da mesma perspectiva que já vinha sendo implantada pelo DSM-5, que é essa visão dimensional com relação ao autismo. E na prática, como é que isso vai impactar no nosso trabalho, na nossa atuação como profissionais de saúde mental? Primeiro ponto é entender por que essa mudança de categoria para dimensão. Então, o primeiro ponto aqui é os estudos que foram sendo realizados nas últimas décadas foram demonstrando que fazia muito mais sentido compreender e avaliar o autismo dentro de um contínuo de características que estão sempre presentes, mas cuja intensidade varia de uma pessoa para outra. E isso seria muito mais benéfico e mais próximo da realidade do que você tentar enquadrar pessoas com características até parecidas, mas que têm pequenas variações em determinados agrupamentos de critérios diagnósticos, porque isso fazia com que nós tivéssemos muitas vezes sobreposição de diagnósticos dentro de um mesmo grupo. Então, no caso do autismo, você podia ter pessoas apresentando, na verdade, as mesmas características com graus diferentes, né? A depender da dimensão da comunicação ou da adaptação social, do autocuidado. Nós vamos ver daqui a pouco quais são essas dimensões que são avaliadas, tá? Então, essa questão da visão de espectro, da visão dimensional, é uma tendência que vem se confirmando. Nós já estamos estudando sobre isso, falando sobre isso ao longo de todas as aulas da nossa formação. E no caso do autismo, da psicose e da personalidade, os modelos mais atuais de fato vêm comprovando que é mais efetivo compreender essas condições dentro dessa perspectiva de um espectro, dentro dessa perspectiva dimensional, do que tentar encaixar essas pessoas em categorias rígidas. Então, agora nós vamos aqui passar o nosso estudo para os critérios propostos pela CID-11. E mais uma vez, a gente tem uma diferença com relação à CID-11 e o DSM-5, que diz respeito à forma como os critérios são apresentados. A Associação Americana de Psiquiatria, responsável pelo DSM-5, o DSM-5-TR, opta por trazer ali critérios específicos que devem ser cumpridos. Então, eles vão elencando e dizendo quantas características daquelas precisam estar presentes para se fazer um diagnóstico, tá? Eles são mais detalhados nesse sentido. No caso da CID, a Organização Mundial da Saúde prefere trazer ali diretrizes mais gerais e deixar que o profissional, a partir dos instrumentos e da experiência clínica dele, possa identificar, possa observar qual seria o diagnóstico ideal para aquela pessoa, para aquele sujeito, tá? Então, não existe ali uma especificação no caso da CID de dizer quantos daqueles critérios precisam ser atendidos.
Nós adotamos aqui na formação de uma forma mais frequente a visão da CID-11 por duas questões muito importantes, né? Vamos relembrar. A primeira delas é pela aplicabilidade, pela utilidade na comunicação com outros profissionais, uma vez que a CID é adotada no mundo inteiro por profissionais de diversas áreas da saúde. Então, isso favorece o objetivo que nós temos aqui na formação de melhorar a nossa comunicação com outros profissionais. E um outro aspecto é que os estudos que foram publicados com relação à confiabilidade dos critérios, seja da CID ou seja do DSM, de forma reiterada demonstram que a CID tende a ter um nível de confiabilidade maior. Então, por essa razão, eu opto por, de forma majoritária, utilizar os critérios da CID aqui no nosso estudo de nosologia, mas lógico que em um momento ou outro, a depender ali de se tratar de uma condição que não está bem descrita, por exemplo, na CID, eu vou trazer a visão do DSM-5-TR também, tá bom? Mas aqui nós iremos trabalhar com a CID-11. Vamos começar? Então, vamos começar aqui com a caracterização do que seria o transtorno do espectro do autismo. Ele é caracterizado por déficits que são persistentes, né? Então, a ideia aqui já é essa, existe ali um déficit, existe ali uma diminuição, uma redução, um rebaixamento, que está presente de uma forma continuada, é persistente. E esses déficits dizem respeito a quê? A capacidade de iniciar e manter interação social recíproca e comunicação social. Então, as pessoas que estão dentro do espectro do autismo, elas têm, por característica definidora, essa dificuldade na interação social com outras pessoas e na comunicação social. Você tem, então, a apresentação de uma série de padrões, que sejam de comportamento, interesses ou atividades, que são restritos, são repetitivos e são inflexíveis. Então, as pessoas que apresentam o autismo, elas, de maneira continuada, de maneira padronizada, no sentido de ser algo que é persistente em suas vidas, elas têm restrições, repetições e inflexibilidade, tá? E essas características são claramente atípicas ou excessivas quando você compara, por exemplo, com pessoas da mesma idade e que estão no mesmo contexto sociocultural. Então, é sempre importante a gente ter esse parâmetro, né? Considerar ali o que é esperado, por exemplo, como comportamento no contexto em que o sujeito está inserido, no qual ele é socializado, e para a faixa etária também. Então, não é comparar, por exemplo, uma criança de 2 anos com uma criança de 10 anos. Você vai ter que olhar com relação ao que é aguardado para o padrão de desenvolvimento para a idade específica daquela criança. O início do transtorno ocorre durante o período de desenvolvimento, geralmente ali na primeira infância, mas os sintomas podem não se manifestar totalmente até mais tarde, quando as demandas sociais excedem as capacidades limitadas. Então, isso é uma coisa muito importante que tem um impacto na prática mesmo, né? Você muitas vezes tem crianças que vão receber o diagnóstico de autismo já depois de um tempo, quando elas já estão na pré-escola, quando já se observa ali que existem dificuldades nessas interações sociais. Isso porque no ambiente familiar, muitas vezes, a família não se dá conta, né, desses déficits ou desses padrões mais rígidos, ou muitas vezes não há ali um nível de exigência de que a criança de fato apresente aquelas características. E quando você vai para um ambiente maior, em que você tem mais diversidade, pluralidade na comunicação, por exemplo, o nível de exigência passa a ser mais alto e aí sim se percebem essas características. Eu estou falando aqui muito da questão da criança, porque em geral o autismo é detectado na infância, mas cada vez mais nós temos recebido na clínica ou nos diversos serviços de saúde profissionais que relatam, né, que se deparam com a seguinte situação. Uma criança que muitas vezes é trazida para uma avaliação, que se detecta ali a existência de um autismo, mas que durante esse processo os próprios familiares se dão conta de que um deles apresenta características similares
tá? Que já estavam presentes e que não foram diagnosticadas ao longo de sua vida. Então, às vezes você tem, por exemplo, um pai, o que é mais frequente entre homens, inclusive, que tem ali características de autismo leve, ou seja, havia ali uma condição já genética que já estava presente e que não se percebeu, né, que não se apresentou durante um bom tempo. Eu falei do pai, mas pode acontecer também na mãe, tá? Ou então adultos mais velhos que hoje estão na faixa acima dos 30, 40 anos e que na época que eram crianças, aquelas características que se apresentavam ali eram um pouco mais leves, no caso dessa pessoa, e não se fez um diagnóstico. Na época não se entendeu quais eram as dificuldades que estavam sendo apresentadas ali, tá? Então, por muito tempo, só se faziam diagnósticos de autismo quando eram pessoas que apresentavam prejuízos bastante significativos. E existe todo um grupo de pessoas hoje que apresentam ali características dentro do espectro, mas que na sua infância não receberam diagnóstico, tá? Esses déficits são suficientemente graves para causar prejuízos, sejam eles pessoais, familiares, sociais, educacionais, ocupacionais ou entre outras áreas importantes do funcionamento. Geralmente são uma característica generalizada do funcionamento do indivíduo que é observável em todos os contextos. Isso é muito importante, principalmente quando a gente for discutir mais para frente a questão do diagnóstico diferencial com outras condições, principalmente as que estão relacionadas aqui dentro da categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, essa generalização da forma como o indivíduo se apresenta, ela tem que estar ali presente, é um dos critérios para a gente realmente detectar que se trata de um quadro de autismo. Os déficits do funcionamento do indivíduo são observáveis, então, em todos os contextos, embora possam variar de acordo com o contexto, seja ele social, educacional ou outro. Por que pode haver um pouco dessa variação? Porque, a depender do ambiente, ele pode tentar se adaptar àquele indivíduo. Então, as características elas podem ficar mais visíveis ou menos visíveis em diferentes contextos, mas como um padrão, existe ali uma generalização da forma como o sujeito se apresenta. Indivíduos ao longo do espectro exibem uma gama completa de funcionamento intelectual e habilidades de linguagem, tá? Então, a gente vai utilizar aqui esses dois parâmetros que são necessários para a gente avaliar essas duas dimensões que são avaliadas no caso do espectro do autismo, que é funcionamento intelectual e habilidades de linguagem, né? Essa questão de adaptação ao ambiente também é um aspecto aqui importante para a gente observar. Então, quando a gente fala de transtorno autista, estaria dentro do espectro, e uma condição que antes estaria dentro do espectro e hoje, né, é apresentada de uma outra forma, é a síndrome de Rett. Então, aqui não se encaixa nessa condição, porque os estudos mostraram que faz mais sentido catalogá-la em outra condição, tá certo? E aí, quais são os critérios essenciais, obrigatórios, para que a gente faça um diagnóstico de autismo? Vamos lá? Isso aqui é importante para vocês, porque no momento que vocês estiverem avaliando uma pessoa, necessariamente vocês vão ter que observar a presença ou a ausência dessas condições aqui, tá? Então, nós temos déficits persistentes em iniciar ou manter comunicação social e interações sociais recíprocas, que estão fora da faixa esperada do funcionamento típico, da idade, do nível de desenvolvimento intelectual do indivíduo, certo? Então, a gente tem aqui uma comparação que diz respeito ao que é esperado para o indivíduo com as mesmas características do funcionamento típico, da idade, do nível de desenvolvimento intelectual. As manifestações específicas desses déficits variam de acordo com a idade cronológica, com a capacidade verbal e intelectual e com a gravidade do distúrbio. Então, nós vamos observar durante o nosso processo de avaliação a manifestação desses déficits de acordo com a idade, com a comunicação, e observando os níveis de gravidade que iremos estudar daqui a pouco.
As manifestações podem incluir limitações no seguinte, veja que eu até destaquei a palavra limitações, tá? Então, o sujeito vai apresentar uma dificuldade nesse sentido. Compreensão, interesse e respostas que são inadequadas às comunicações sociais de outras pessoas, sejam essas comunicações verbais ou não verbais. Integração da linguagem falada com dicas não verbais completamente típicas. Então, por exemplo, seria esperado, né, contato visual, gestos, expressões faciais, linguagem corporal. Existe toda uma manifestação da comunicação não verbal que é compartilhado socialmente, que é esperado para a fase de desenvolvimento e que no caso das pessoas que apresentam autismo, ela tem uma limitação com relação a essa expressão ou até compreensão dessas dicas não verbais. Esses comportamentos não verbais também podem ser reduzidos em frequência ou intensidade, tá? Então, não somente uma ausência, né? Mas também você pode ter ali uma frequência menor, uma intensidade menor. Não é tudo ou nada, não é 0 ou 100. Lembre que nós estamos falando de um espectro, então você tem uma variação de sujeito para sujeito. A compreensão e o uso de linguagem em contextos sociais, também é uma limitação, uma dificuldade apresentada. A capacidade de iniciar e manter conversas sociais recíprocas, ou seja, de estabelecer essa interação, essa troca na comunicação com outras pessoas. Limitações na consciência social. Então, essa percepção do que é esperado socialmente, o que é adequado socialmente, isso leva a um comportamento que não é devidamente modulado de acordo com o contexto social. Porque nós percebemos que existe ali uma característica de rigidez, por exemplo, né? Então, essa dificuldade de ser flexível, de acordo com o que o ambiente espera, o que é necessário para aquele contexto, é uma característica que é importante e é marcante no caso do autismo. Limitações na capacidade de imaginar e responder sentimentos, estados emocionais e atitudes dos outros, né? Então, aqui a gente tem também essa característica de como é difícil para as pessoas que fazem parte do TEA, né, que apresentam TEA, esse exercício de imaginar o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando. Eles acabam tendo muito como parâmetro a sua própria percepção, né? E como essa percepção é característico que ela seja mais rígida, que ela seja mais estereotipada, então você acaba tendo mais esse fator de complicação nessa comunicação. Limitações no compartilhamento mútuo de interesses e limitações na capacidade de fazer e manter relacionamentos típicos com pares. Então, você percebe muitas vezes isso na escola, né? A criança começa a apresentar tipos de brincadeiras mais estereotipados, uma dificuldade maior de interação, de se adaptar às alterações que acontecem ali cotidianamente, normalmente, né? Essa dificuldade de ter uma flexibilidade na forma de brincar, por exemplo. Quem trabalha com crianças, que faz psicodiagnóstico infantil, que faz o que se chama de hora do jogo diagnóstica, percebe uma rigidez na brincadeira, nos tipos de brincadeiras, nas reações durante as brincadeiras. É importante a gente observar aqui um critério essencial, obrigatório, essa presença de padrões de comportamentos, interesses e atividades que são restritos, repetitivos, inflexíveis de uma forma persistente, que são atípicos ou excessivos para a idade e para o contexto sociocultural, tá? Esses padrões podem incluir, e aí nós vamos ter aqui uma série de exemplos que nos ajudam a entender o que seriam essas características mais rígidas, repetitivas, estereotipadas. Então, por exemplo, a falta de adaptabilidade a novas experiências e circunstâncias com o sofrimento associado. Se você muda algo na rotina daquela criança ou até mesmo daquela pessoa adulta, você percebe ali que ela tem uma dificuldade de se adaptar a essas circunstâncias e isso gera um desconforto, gera sofrimento, gera choro, gera agitação. Pode ser evocado por mudanças triviais em um ambiente familiar ou em resposta a eventos imprevistos, tá? Então, para quem trabalha mesmo nessa área de autismo, percebe isso, né? O quanto é angustiante
para aquela criança ser colocada nessa condição. É por isso que muitas vezes a gente só consegue observar de fato a presença de um autismo quando a criança passa a ir frequentar a escola. Porque dentro da família, muitas vezes, a gente cria rotinas específicas e aquele padrão se mantém ali. Quando você percebe, às vezes, por exemplo, que a criança, lá pelo 2º ano de vida, que é conhecido como Terrible Two, começa a apresentar comportamentos de irritabilidade, de agitação, de insatisfação, que são inclusive esperados para essa fase, isso pode passar despercebido, por exemplo, no caso de uma criança que tem autismo. Ela pode apresentar algum comportamento como esse, mais agitado, mais inquieto, e os pais interpretarem como uma coisa natural da idade. Então, e se adaptarem e substituírem ou fazerem exatamente aquilo que a criança quer que eles façam, tá? Para poder lidar com aquelas respostas ali que muitas vezes eles acreditam que fazem parte mesmo da fase e não chegam a imaginar que pode ser um indicador, no caso daquela criança especificamente, de um transtorno, tá? Então, essas mudanças pequenas no ambiente, às vezes, ou até mesmo em um ato imprevisto, uma modificação que é feita ali, ela pode gerar isso na criança. Não significa que sempre vai ser indicador de autismo, gente. Lembrando, nós precisamos avaliar o quadro por completo e não apenas um único aspecto do que está sendo apresentado, tá? Outra característica, outro padrão que pode estar incluso é a adesão inflexível a rotinas específicas. Por exemplo, podem ser rotinas geográficas, como sempre ir para a escola pelo mesmo caminho, né? Se sentir muito angustiado e muito irritado se há uma mudança nisso. Podem exigir um tempo preciso, como refeições ou transporte. Então, você estabelece ali, a criança ela passa a ter isso como uma exigência, tá? Às vezes, nós, pais, criamos rotinas para facilitar a organização. Eu, por exemplo, tenho uma série de rotinas que eu faço com o meu filho, nesse momento inicial, ali pela manhã cedo, para que ele vá para a escola dentro do horário esperado. E, por exemplo, uma rotina do sono para que ele tenha qualidade do sono e durma num horário adequado. Então, eu criei para ele uma rotina. Ele está habituado com essa rotina. Em alguns momentos, quando eu faço uma mudança nessa rotina, ele reclama, ele se queixa, tá? Mas aí eu explico para ele a mudança na rotina e ele se adapta, percebe? Agora, no caso de uma pessoa que apresenta autismo, muito dificilmente você vai conseguir ter essa plasticidade de adaptação. E, além disso, esses padrões podem incluir adesão excessiva às regras. Por exemplo, durante o jogo, se você faz uma mudança ali, se você faz um improviso, a criança tem uma reação mais intensa, tá? Ela tem dificuldade de se adaptar a essas mudanças. Além disso, como recurso obrigatório, tem que estar presentes padrões ritualizados que sejam excessivos, persistentes, como, por exemplo, preocupação em alinhar ou classificar objetos de uma maneira específica. Então, você vê que tem uma rigidez ali. Se você modifica aquelas coisas de lugar, isso gera angústia, gera ansiedade, gera uma resposta de irritabilidade, tá? E esses padrões ritualizados, eles não servem a nenhum propósito externo aparente. Então, não é porque ele quer ter aquele ambiente ali arrumado para ficar mais fácil de estudar, por exemplo. De fato, é algo que gera muita angústia na pessoa se aquele padrão ali é quebrado, tá? Lembrando, são recursos que têm que estar presentes conjuntamente. A gente precisa ter ali esses critérios sendo atendidos, né? Mais de um deles. A presença de movimentos motores repetitivos e estereotipados, como, por exemplo, movimentos de todo o corpo. Um exemplo é o balanceio, né? O balançar. Uma marcha que é atípica. Então, por exemplo, ficar andando na ponta dos pés, tá? Movimentos incomuns das mãos ou dos dedos. E posturas, né, que a criança apresenta, por exemplo, que são estereotipadas. Esses comportamentos são particularmente comuns durante a primeira infância. Então, não é porque a criança necessariamente está apresentando esses movimentos motores que ela tem autismo. Mas, em conjunto com os demais critérios que nós vimos aqui, aquilo ali demonstra que há uma apresentação atípica, tá? Então, precisamos estar atentos a isso.
Preocupação persistente com um ou mais interesses especiais, por exemplo, partes de objetos, tipos específicos de estímulos. E aí, quando eu falo de estímulos, a gente está incluindo aqui mídia, tá? Então, a gente inclui determinados vídeos, determinadas músicas, determinados filmes. Ou então, um apego extraordinariamente forte a objetos específicos. Então, a criança precisa carregar aquele mesmo objeto para onde ela vai. E aí, uma coisa importante é lembrar da questão dos consoladores, né? Então, existem objetos de transição, objetos que a criança utiliza para se acalmar, por exemplo, se ela estiver ansiosa. A maioria das crianças mantém objetos de transição ali até os 4, 5 anos, e aos poucos ela vai desapegando daquele objeto de transição. Pode ser um brinquedo, pode ser a chupeta, pode ser uma roupa, né, um tecido, alguma coisa que para aquela criança tem uma função de apoio emocional, tá? Então é um consolador. E isso acontece com todas as crianças, tá? Algumas vão privilegiar determinados tipos de objetos do que outros, e aí vai da história pessoal de cada um. Mas a gente está falando aqui de algo que é diferente disso, ok? Hipersensibilidade ou hipossensibilidade excessiva e persistente ao longo da vida a estímulos sensoriais. Então, existem alguns tipos de alimentos, por exemplo, que pessoas com autismo não conseguem comer. E é por uma questão mesmo da sensação daquele tipo de alimento, sabe? Ou tecidos, né? Ou odores. Então, estímulos no ambiente, luzes, que podem... A pessoa com autismo, ela pode apresentar uma hipersensibilidade, então aquilo gera nela uma sensação ruim, ou hipossensibilidade, ela não sente aquele tipo de estímulo tanto assim, tá? E isso é de uma forma persistente ao longo da sua vida, não é durante determinado momento em que ela está se adaptando àquilo, tá? E é excessivo. Interesse em comum em um estímulo sensorial que pode incluir luzes, sons reais ou antecipados, luz, texturas, odores, sabores, calor, frio, dor. Então, lembrando, a gente tem aqui sempre essa questão de ser algo que é persistente, de ser algo que é excessivo, de ser algo que extrapola, que excede o que seria um padrão típico, tá? O início do transtorno ocorre durante o período de desenvolvimento, geralmente na primeira infância. Então, por mais que o diagnóstico venha a ocorrer mais à frente, por exemplo, na segunda infância, na adolescência ou até mesmo na idade adulta, em retrospecto, nós vamos identificar que os primeiros indicadores já estavam presentes ali nesse período de desenvolvimento, né? Nesse início ali na primeira infância. Mas os sintomas característicos podem não se manifestar totalmente até mais tarde, quando as demandas sociais excedem as capacidades limitadas. Então, é o que eu disse, a depender do ambiente, ele vai suprindo ali as necessidades. E aí, quando a pessoa se vê diante de determinadas situações mais à frente na sua vida, que exigem dela que apresente determinados tipos de reação ou características, uma maior adaptabilidade, flexibilidade, você pode ter ali uma dificuldade que passa a ser evidente. E aí, olhando em retrospecto, você percebe que aquilo já estava ali presente desde muito cedo, mas que o ambiente acabou, de certa forma, tamponando aquele problema. Os sintomas resultam em prejuízo significativo no funcionamento. Então, como sempre, quando estamos falando sobre transtornos, para que seja considerado de fato um transtorno, precisa ter um prejuízo significativo, tá? E aí são as diversas áreas, né, de funcionamento do indivíduo. Pode ser no aspecto pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional ou em outras áreas importantes. Alguns indivíduos que apresentam TEA são capazes de funcionar adequadamente em muitos contextos por meio de esforço excepcional. Então, quando nós temos ali um grau de autismo um pouco menos evidente, algumas pessoas conseguem se adaptar. Por exemplo, eu já conheci pessoas com autismo que são funcionários públicos.
que conseguem trabalhar, passarem em concurso público, conseguem trabalhar, mas que têm certas dificuldades no dia a dia por um excesso de estímulos. E aí, quando se detecta ali essa característica, quando se detecta ali a presença do TEA, fazendo adaptações no ambiente ou ensinando o sujeito a se autorregular, você consegue manter um nível de funcionamento sem grandes prejuízos, né, para esse sujeito, porque ele aprende a funcionar dentro daqueles contextos. Claro que para isso ele precisa fazer um esforço grande, né? Então, às vezes, naturalmente, espontaneamente, ele faz esse esforço quando ele é um autista com um funcionamento mais alto, com um nível de funcionamento mais alto, mas isso tem para ele um nível de exigência emocional, né? De intensidade maior. Então, é preciso estar atento a isso no ambiente de trabalho também. A gente está muito acostumado a pensar o TEA dentro do ambiente escolar, uma vez que se apresenta com maior frequência na infância. Mas, como eu disse a vocês, muitas pessoas adultas, principalmente aqueles de alto funcionamento, acabaram não tendo esse diagnóstico tão cedo e vão se esforçando continuamente até conseguirem algum nível de adaptação, tá? Então, às vezes, esses déficits podem não ser aparentes para outras pessoas, ok? Um diagnóstico de TEA ainda é apropriado nesses casos. Então, mesmo que a pessoa consiga, com esforço excepcional, se adaptar a alguns contextos, ainda assim ela pode receber o diagnóstico de TEA. E muitas vezes nós vamos ter o TEA sendo apresentado conjuntamente com um transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, como nós já vimos os critérios para a gente avaliar o TDI, nós temos também muitas vezes a ocorrência das duas condições em conjunto. E quando isso acontece, a depender da gravidade do transtorno do desenvolvimento intelectual, é que a gente acaba tendo um prejuízo ainda maior para uma pessoa que possui autismo, né? Então, indivíduos com TEA podem apresentar limitações nas habilidades intelectuais. Se estiver presente, um diagnóstico separado de TDI deve ser atribuído usando a categoria apropriada para designar a gravidade. Então, a pessoa pode ter transtorno do espectro autista e também transtorno do desenvolvimento intelectual. E aí você vai ter que identificar se trata de um TDI leve, moderado, grave, profundo ou provisório, de acordo com os critérios que nós estudamos. Como os déficits sociais são uma característica central do autismo, a avaliação do comportamento adaptativo como parte do diagnóstico de um transtorno de desenvolvimento intelectual concomitante deve colocar maior ênfase nos domínios intelectual, conceitual e prático do funcionamento adaptativo do que nas habilidades sociais, tá? Então vamos aqui explicar isso. Para que a gente possa fazer um diagnóstico tanto de TEA como de TDI, a gente precisa atender os critérios diagnósticos para ambos, certo? Só que quando a gente está diante de um paciente que nós entendemos que ele apresenta autismo, mas nós queremos também entender se ele tem um transtorno intelectual, a gente vai precisar, no momento de avaliar o transtorno intelectual, colocar luz sobre determinados aspectos, enfatizar a avaliação de determinados aspectos. Então, como no TEA nós temos ali uma questão muito relacionada a um prejuízo nas habilidades sociais, isso é mais característico do TEA. O que é mais característico no transtorno do desenvolvimento intelectual é a questão do funcionamento adaptativo. Tá? Então, esse funcionamento adaptativo a gente avalia através do domínio intelectual, conceitual e prático. Nós vimos, né, que para a gente fazer essa categorização entre leve, moderado, grave, profundo, provisório, a gente precisa avaliar os domínios intelectual, conceitual e prático. Então, nós também temos uma variação do transtorno de desenvolvimento intelectual em que pessoas podem ter um comprometimento maior ou menor. Alguns conseguem ter um bom nível de funcionamento e outros conseguem ter pouquíssimo nível de funcionamento adaptativo independente. Eles precisam de muita ajuda, tá? Então, a gente, ao avaliar o TDI, na presença de um autismo, a gente vai focar no funcionamento adaptativo, tá bem?
para ver se são duas condições de fato, para não acabar muitas vezes misturando os critérios diagnósticos. Se nenhum diagnóstico concomitante de transtorno do desenvolvimento intelectual estiver presente, o seguinte qualificador para o diagnóstico de transtorno do espectro autista deve ser aplicado: sem transtorno do desenvolvimento intelectual, tá? Então, quando a gente percebe que existe ali algum nível de comprometimento, de déficit no funcionamento adaptativo da pessoa com autismo, a gente precisa ver se esse déficit ele é decorrente do autismo realmente ou se é decorrente do transtorno do desenvolvimento intelectual. Se não houver um transtorno do desenvolvimento intelectual e ainda assim você tiver ali algum tipo de déficit relacionado a isso, você vai dizer no especificador, você vai diagnosticar como transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual. Se houver um diagnóstico concomitante, ou seja, se a pessoa tiver as duas condições, você vai usar o seguinte qualificador para o diagnóstico do TEA. Você vai utilizar, além do código apropriado de transtorno do desenvolvimento intelectual, com transtorno, você coloca a TEA com transtorno do desenvolvimento intelectual, tá bem? Então vamos retomar aqui esses pontos. Existe o transtorno do desenvolvimento intelectual, existe o transtorno do espectro do autismo. Eles podem acontecer ao mesmo tempo ou não. Para que você faça um diagnóstico de que são duas condições, você precisa atender aos critérios diagnósticos de ambos. Se você atende somente ao diagnóstico de TEA, mas você percebe que há ali algum tipo de nível de prejuízo intelectual, mas não é suficiente para um transtorno, para um diagnóstico separado, você usa sem transtorno do desenvolvimento intelectual. Quando você faz os dois diagnósticos e você percebe que de fato há um TDI presente, você coloca com transtorno do desenvolvimento intelectual. Certinho? O grau de deficiência na linguagem funcional falada ou sinalizada deve ser designado com o segundo qualificador. Então, havendo, ali um prejuízo na linguagem funcional, você vai informar isso, e nós veremos daqui a pouco. A linguagem funcional refere-se à capacidade do indivíduo de usar a linguagem para fins instrumentais. Por exemplo, você utiliza a linguagem para expressar suas necessidades ou seus desejos. Então, funcional no sentido de aquilo ser utilizado de uma forma prática, de ter um motivo para utilizar aquilo, né? Não é simplesmente emitir sons aleatórios, é aplicar aquela linguagem para algo específico. Este qualificador destina-se a refletir principalmente déficits de linguagem expressiva verbal e não verbal que estão presentes em alguns indivíduos com autismo, tá? Então, algumas pessoas com autismo apresentam déficits de linguagem expressiva. Não os déficits de linguagem pragmática, que são uma característica central do autismo. Então, vamos lá. Essa linguagem pragmática, ela é esse déficit, essa perda, essa dificuldade com relação à linguagem pragmática é central do autismo. A linguagem expressiva não necessariamente vai apresentar um prejuízo. Caso apresente, você usa um qualificador para mostrar que há também prejuízo nesse aspecto. Tá? Então, o seguinte qualificador deve ser aplicado para indicar a extensão do comprometimento funcional da linguagem falada ou sinalizada em relação à idade do indivíduo. Você pode colocar com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional, ou você pode colocar com linguagem funcional prejudicada, ou seja, incapaz de usar mais do que palavras ou frases simples. Ou você pode usar ainda com ausência completa ou quase completa de linguagem funcional. Então, se a linguagem funcional apresenta algum tipo de prejuízo em uma pessoa com autismo, ou seja, se uma pessoa com autismo apresenta prejuízo, comprometimento funcional da linguagem, você vai utilizar um desses três qualificadores que eu acabei de apresentar. Com relação à perda de habilidades adquiridas anteriormente, existe uma pequena proporção de pessoas com autismo que podem apresentar uma perda de habilidades que antes estavam
presentes, tá? Veja, uma pequena proporção, não é algo tão comum, mas uma pessoa que você está avaliando, por exemplo, pode vir a apresentar. Não é um critério, nem todas vão apresentar, mas algumas podem apresentar. Essa regressão geralmente ocorre durante o 2º ano de vida, na maioria das vezes envolve o uso da linguagem e a capacidade de resposta social. Então pode ser que ali no início a criança esteja desenvolvendo conforme o esperado para a idade dela, e ao chegar ali no 2º ano de vida, haja uma regressão. Então ela tem uma perda daquelas habilidades que ela vinha apresentando. A perda de habilidade previamente adquirida, raramente observada após os 3 anos de idade. Então a gente tem aí uma janela dos 2 aos 3 anos que merece maior atenção, tá? Se houver após os 3 anos de idade, é mais provável que envolva perda de habilidades cognitivas e adaptativas. Então, após os 3 anos, muita atenção, registre isso aí durante o seu estudo concentrado. Observe o seguinte: antes dos 3, pode estar presente em alguns casos de autismo. Após os 3, a gente tem que botar uma observação para investigar um pouco mais outras condições, porque pode estar relacionado a habilidades cognitivas e adaptativas. Então, perda do controle do intestino e da bexiga, ou sono prejudicado, ou regressão da linguagem ou de habilidades sociais, ou aumento de distúrbios emocionais e comportamentais. São condições, né, que podem estar presentes ali. Existem, então, 2 especificadores que são trazidos na CID para denotar se a perda de habilidades previamente adquiridas é ou não um aspecto da história clínica. Então, você pode colocar lá sem perda de habilidades previamente adquiridas ou com perda de habilidades adquiridas anteriormente, tá? Então, se houver a necessidade, você pode usar esses especificadores, esses qualificadores. Vocês vão notar que a CID muitas vezes vai trazer para a gente uma série de qualificadores, especificadores que não necessariamente você vai utilizar. São possibilidades de tornar a sua comunicação mais clara sobre aquilo que você está constatando, aquilo que você está observando na sua avaliação, tá? Então, você só vai utilizar para aqueles casos em que se faça necessário o uso desses especificadores. Com isso, nós finalizamos aqui a primeira parte da nossa aula, mas nós vamos dar continuidade já na sequência aqui com a nossa próxima videoaula, ainda falando sobre os critérios diagnósticos do transtorno do espectro autista. Vamos lá?